nós estamos imersos numa grande rede mãe, que é a rede da vida, e nas relações sociais estamos imersos em redes de sociabilidade, nós o tempo inteiro estamos presos num sistema de mútua afetação. Os ecossistemas, como a gente vai ver, assim, os ecossistemas estão fazendo isso o tempo todo, tem uma comunicação, só que a gente percebe muito pouco, porque a gente racionaliza, a gente entra, já classifica tudo, já sabe, aí a gente fecha a experiência. A gente tem sempre o conhecimento apresentado para nós de forma compartimentada. E a gente nunca vê interligação entre uma coisa e outra. Os encontros vão fazendo a gente mediar as nossas intensidades e mover as nossas intensidades. O potencial de mudança está sempre em cada um de nós. Assim. Quando você se abre para o novo, se abre para o coletivo, essas potencialidades se somam e aí traz uma coisa que é muito maior e que é um potencial de transformação. Nós estamos vivendo tempos bastante turbulentos, mas com muitas joias escondidas nesses processos de escuridão, e temos a responsabilidade mesmo de estar compartilhando essas joias com todos. Acho que a trajetória da ecoformação é um convite a nós alargarmos o nosso olhar sobre o nosso fazer, sobre os nossos laços de convivência, que são fundamentais para a construção de uma ética planetária. O músculo nosso está habituado a extrair detalhes dessa visão que eu te tenho da primeira imagem. O que seria ver além da minha mão? O horizonte, que é aquela lá longe, mas a gente sabe que é para lá que a gente tem que ir, um novo horizonte, né, para a humanidade, mas tem que seguir o passo a passo para não ficar só vendo o horizonte, né? Que em muitos lugares mudanças estão acontecendo e eles estão sendo orientados por pessoas que estão agindo sem ferramentas na mão, mas com as mãos abertas. Então, por isso a gente precisa recuperar a capacidade de expressar a verdade de uma certa forma, de uma forma não violenta. Uma comunidade intencional ou uma ecovila é um espaço onde a gente tenta criar um contexto para que os talentos de cada um possam ser expressos. É como se a gente assumisse um compromisso coletivo de ser capaz de abraçar a diferença e receber o que cada um tem de talento para contribuir. Estrelas de outras mãos. Posso usar o verso? Pode usar o verso. Gente! Então, abriu uma perspectiva para uma visão de quem ela é, do que eu realmente sinto por ela. Quanto mais eu acredito nessas minhas convicções, mais eu perco a pessoa. Mais eu perco a potência do que ela é ou pode ser dentro das minhas convicções, do que eu acho que eu já sei. Na permacultura a gente trabalha para garantir comida para as pessoas, habitação para as pessoas, assim, aí depois ver como que a gente vai compartilhar o que tem do excesso, aí estabelecer certos limites em termos do crescimento. Ato plantar flores é um ato subversivo, assim, você pode assim tocar as pessoas profundamente. Eu já fui ecoterrorista de fazer coisas horríveis. Hoje em dia eu planto flores. A forma como a estrutura social foi sendo construída e consolidada focou na escassez. Só que a gente esqueceu de dois detalhes. Um é o grande potencial criativo do ser humano. E hoje, quando a gente vê
massas de desempregados no mundo, é um potencial criativo que está ao léu. O bem do mal é bufão e cordeiro. Bom, a gente está no meio de uma feira de trocas que a gente fez aqui no curso. A ideia é o seguinte, a gente primeiro criou a moeda e o grupo deu o nome de arara, porque tem um monte de arara aqui que não para de gritar querendo chamar a nossa atenção. Todo mundo criou a moeda, a gente colocou ela em circulação, cada um pegou um pouquinho dos seus produtos, vendeu pro banco, ficou com a moeda, agora tá todo mundo gastando. Então essa é uma forma rápida de fazer uma feira de trocas, de forma a ensinar as pessoas a fazerem isso nas suas comunidades e nos seus projetos. Diante da peste, maldade em toda a esquina, de floresce o bem lá de joelho fazendo. Qual foi a troca aí? Troquei 2 adubos pro meu jardim. A gente trocou por meia massagem este prato feito por mim. Eu tô trocando pendrive cheio de desenhos animados. Então esse é o nosso grande desafio, fazer com que as pessoas percebam que, olha, antes da economia existem as pessoas e a economia foi feita para atender aquelas pessoas e não o contrário. O ser humano assim tem a capacidade de aprender dos animais, aprender dos ambientes e organizar a vida. Então a gente precisa saber quais são nossas emoções. Quando eu fico com raiva, o que me provoca ciúmes ou inveja, assim, de repente, igualmente, assim, como eu sou mais amorosa, quando eu tenho mais compaixão, quando eu posso ser mais generosa. Porque a gente sabe que os outros seres assim respondem melhor essas qualidades positivas. Moro numa caixinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra colada. Ah, sei! A bioarquitetura é aquela coisa que faz parede com terra, bambu e teto verde, né? Um erro que a gente pode correr na questão da bioarquitetura e do ecodesign é escolher um caminho. Então o ecodesign e a bioarquitetura vêm atender uma demanda. Acho que a proposta que esse módulo traz, na verdade, é você reavaliar assim, a sua forma, né? De uma forma muito amorosa, né? A gente consegue aprendendo a como lidar e criar. É uma coisa que é muito, muito importante. A visão de mundo, a forma como a gente vê as coisas, o improviso no bom sentido, a criatividade, as fórmulas que não estão prontas. Tudo isso é quebra de paradigma total quando você lança um olhar bem amoroso. Então acho que é a liberdade que fica ressoando nesse momento. Uma caixinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra. Como é que a gente cria realidades coletivas? Você aprende olhando o outro fazer, porque você é pequeno, né? E quando a gente aprende, a gente se adapta em função daquilo que aprendeu. E sucessivas adaptações vão provocar uma transição de fase. A palavra tupi, no passado remoto, não significava uma etnia, mas significava a definição do ser humano encarnado. Na sociedade, ela não tem uma compreensão saudável sobre a saúde e a doença. Acredita que o binômio remédios e cirurgia sejam soluções para todos os nossos males. Se não houver consciência e interesse real da população, de cada um de nós, em relação à medicina, não há solução. E a solução vem exatamente de uma mobilização individual. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. A medicina e a sabedoria tupi contribuem imensamente para a nossa saúde, porque ela é uma medicina centrada no reconhecimento das forças da natureza, dos elementos da natureza, as plantas, as águas, a própria terra, como remédios de cura orgânicos, naturais e disponíveis, e retransmitem para as nossas células padrões harmônicos. E a sabedoria
que a ecoformação nos propõe é nos mostrar caminhos de escolhas para que cada uma das nossas escolhas possa ser sábia. Eu acho fundamental assim, começar a entender como se dá esse processo, com essa relação com a terra, não só no sentido conceitual, né, de você acreditar, de você querer transformar alguma coisa, mas no sentido bem concreto mesmo, de entender os procedimentos, os mecanismos. Nada como conhecer os recursos que são necessários e são acessíveis, que a gente pode levar imediatamente para a nossa vida, a nossa casa. Como é que a gente une o conhecimento, a intuição, o sentimento e a ação e o encantamento para a gente abordar as questões que são necessárias a gente abordar para fazer mudanças na nossa vida, na comunidade, no planeta. Essas sementes elas vão brotar sem ansiedade. A gente não pode ter ansiedade, assim, a gente só tem que ter clareza e às vezes abrir o espaço para essas sementes brotarem. É importante ter essa paciência, primeiro conosco, assim, ser mais generosa e amorosa conosco mesmo, aí o mundo vai florescer à nossa volta. A tribo era o mais importante, todo mundo vivia em função da tribo, mas a tribo cuidava muito uns dos outros, porque senão não sobrevivia. Enquanto o outro for um problema na nossa vida, dificilmente a gente vai desafogar. Quando eu redescobrir o prazer, as infinitas possibilidades, o ar que abre dentro da vida da gente, preocupar-se com o outro, aí sim eu acho que a felicidade pode fluir dentro de nós. Mais cedo ou mais tarde a gente acha as pessoas que têm ouvidos para escutar. Aí diariamente está crescendo o número das pessoas que estão a fim de escutar e fazer algumas coisas assim. Esse encontro que está acontecendo é sustentado por um sonho. Quando uma visão ela é compartilhada, ela cria possibilidade de sustentação. E o curso realmente é um mistério, sabe? Porque ele dá aquela frasezinha pequena rede, e lá isso, aquilo, outro. Você fala, nossa, o que é isso? Aí você fica criando historinhas na sua cabeça e você chega aqui é completamente diferente. E o olhar e o aprendizado, ele se faz através de perceber que se você estiver aberto para a mudança e aberto para essa ampliação, algo muito maior pode ser construído mesmo. Quando a gente está junto, fazendo alguma coisa construtiva, positiva, isso cura as pessoas, simplesmente. Você oferecer o seu corpo, você receber o corpo do outro, você tratar isso aqui com profunda dignidade. Ser rebelde. A rebeldia é a capacidade de ousar, pois que força é necessária para escapar dessa infância tão morna e quente e descobrir que eu tenho que galgar sozinho lá para cima. Melhorar a qualidade de vida das pessoas é você fortalecer as individualidades. O capital humano é a capacidade das pessoas sonharem. Respondendo a uma necessidade atual da gente voltar a ser capaz de estabelecer os vínculos que potencializam a força da união que a gente tem para transformar a realidade, para trabalhar, para crescer, né? Para aprender uns com os outros e ser capaz de ver na diferença a riqueza da diversidade. Como essa rede é essencial para a nossa sobrevivência, inclusive. Esse curso todo, para mim, a primeira vez que eu fiz, ele foi um aprendizado de formar relações e redes, que a gente co-cria.